Juízes capítulo 9, versículo de número 7. Preste bem atenção nesse texto. Ele é uma parábola, um prólogo, parábola de Jotão. Vou ser bem breve nesta manhã. E dizendo Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iriam labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungires a rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que verdade e sinceridade procedestes, fazendo o rei Abimeleque, se bem fizeste com Jerubaal e com a casa, se com usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Senhor, fale conosco uma vez mais nesta manhã, manhã decisiva, manhã, ó Deus, de tantas transformações para a nossa cidade, para a nossa nação. Nós queremos que o Senhor tome de conta, ó Deus, do nosso governo, das decisões, e que aquilo que os teus filhos proporão diante, ó Deus, das urnas, nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra de orientação, uma palavra pastoral nesta manhã. Esse texto, ele nos traz um desafio sobre o nosso papel influenciador na sociedade, aquilo que podemos fazer com relação ao nosso posicionamento como filhos de Deus. A igreja possui um poder transformador, não somente pelo aquilo que carregamos, mas por aquilo que representamos no reino de Deus, aquilo que somos marcados, chamados como filhos e filhas de Deus. Você foi chamado para ser um ente de transformação da sua geração, da sua casa, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Deus nos chamou não somente para sermos moldados, tomados, marcados por sua presença sobre um ambiente, mas Deus nos deu habilitações profundas para sermos transformadores, tanto da nossa Jerusalém, quanto da Judéia, quanto da Samaria, quanto aos confins da terra. Quando lemos o livro de Atos, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, Deus, ele dá um grande comissionamento à igreja apostólica que estava nascendo, quando Jesus havia falecido e aqueles homens estavam reunidos esperando um direcionamento dos céus. Então Cristo deixou como uma palavra diretiva, dizendo: olha, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então
sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, quanto na Samaria, até os confins da terra. O primeiro segredo para caminharmos seguro em Deus, para sermos influenciadores na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família, com a nossa vizinhança, com a nossa mentalidade, com as palavras que propagamos através das mídias, através do nosso convívio, é recebermos poder do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito de Deus, nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. É como um vaso vazio que só faz barulho, é como panela seca que você bate e ele só retine o seu som. Mas aqueles a quem estão cheios do Espírito Santo se tornam bocas proféticas de Deus, são entes transformadores de uma geração corrupta, de uma geração que está envolvida no pecado, de uma geração que está subjugada sobre a opressão satânica. Aqueles a quem Deus escolheu e imbuiu de unção e autoridade do Espírito, tem uma habilitação para fazer algo extraordinário. Deus nos encheu de unção para movermos e sermos transformadores aonde nós caminharmos e por onde passarmos. Então, o primeiro segredo é espiritual: busque a presença e a unção de Deus, para que as suas palavras gerem impacto aonde você está vivendo. A primeira coisa que nós precisamos como igreja é entendermos o nosso posicionamento como filhos. E quem entende seu posicionamento como filhos não fica sendo apartidário, ele se torna apartidário, ele não se torna partidarista. A pastora falou bem aqui, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos dos céus. Para mim pouco importa se é PT, PSDB, PPP, e lá vai quantos P's assim que imaginar, para mim pouco importa. O que me interessa é que eu sou cidadão dos céus, e se eu sou marcado pelos céus, eu tenho uma identidade, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma marca do Espírito, e o que me faz ser transformador nesse ambiente, o que me identifica como filho de Deus, é a unção do Espírito Santo que me habilita a apregoar a verdade que transforma. O que essa geração precisa é ser impactado por uma verdade transformadora, e a verdade carregam aqueles que são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos nesta manhã, nesse lugar? Aleluia! Glória a Deus. Aqui quando vemos o texto do livro de Juízes, capítulo de número 9, conta-nos uma história de um homem chamado Jotão. Jotão era um dos 70 filhos de Gideão. Gideão teve 70 filhos, olha só, o homem gostava de trabalhar, ele pôs em prática o povoar a terra mesmo e multiplicar. Teve 70 filhos. Gideão foi um dos homens levantados por Deus, juízes em Israel, um grande profeta, que livrou o povo de Israel da opressão dos midianitas, que eram inimigos do povo de Deus. E Deus levantou Gideão no meio do lagar, em um momento, em uma situação improvável, para trazer livramento ao povo de Deus, que estava sofrendo sobre a opressão. Por um grande tempo, Gideão, ele trouxe o seu governo e a sua orientação ao povo de Deus, ao povo de Israel, e o povo caminhou debaixo das orientações de Gideão. Mas chegou um momento em que Gideão faleceu, e quando Gideão faleceu, de todos os seus filhos, ele não havia deixado ninguém para um governo, ele não havia feito um sucessor para que tomasse o governo de Gideão, para que assumisse a direção profética do povo de Israel. Ele não havia ainda dado destino profético para a cidade, para o povo. E aí o que aconteceu é que naquele grande momento, todos os seus filhos ficaram ali, em grande perseguição, tormenta, em saber quem assumiria, quem não assumiria. Então levanta-se Abimeleque, que era um
dos filhos de Gideão, alguns textos e alguns autores falam que Abimeleque era um filho ilegítimo, porque foi o filho que Gideão teve com uma de suas concubinas, fora do seu ambiente de casamento. Então, quando Abimeleque teve esse filho, quando Gideão teve Abimeleque se levantou, e a primeira coisa que Abimeleque teve foi se juntar em forças e matar os seus 70 irmãos. Só que ele deixou escapar um, que foi Jotão. Jotão saiu fugido para as campinas, e quando ele fugiu da espada do seu irmão Abimeleque, ele ficou em uma situação de encurralado, sem saber o que fazer, uma situação trancafiada, e aí ele vai até Siquém, a cidade em que o seu irmão estava reinando, e ele chama alguns senhores, alguns governadores da cidade de Siquém, e falam para eles assim: olha, eu vou vos contar uma história, eu vou contar para vocês um prólogo, uma parábola. Olha, houve uma eleição sobre a floresta, e quando chegaram lá na floresta, as árvores se reuniram e foram até a figueira, e falaram para a figueira: figueira, reina sobre nós, tome o governo da cidade e reina sobre nós. A figueira virou para as árvores e falou assim: olha, eu não vou deixar os meus belos figos e a doçura que eu tenho da minha árvore para poder reinar sobre vós. E aí eles correram para a videira, e chegaram para a videira e falaram: videira, reina sobre nós, toma o seu posicionamento e reina sobre nós. E aí a videira falou: eu jamais deixaria o meu vinho e o meu mosto, que alegra tanto a Deus e aos homens, para poder reinar sobre vós, para labutar e trabalhar a favor de vós, jamais faria isso. No final das contas, as árvores se reuniram, um texto que nós acabamos de ler, as árvores se reuniram e foram até o espinheiro, e disseram ao espinheiro: espinheiro, reina sobre nós. O espinheiro, muito esperto, falou: olha, o negócio é o seguinte, eu reino, se vocês ficarem debaixo da minha sombra, porque se vocês não ficarem debaixo da minha sombra, vai sair fogo de mim, dos meus espinhos, e vão atingir vocês. E as árvores chegaram e se reuniram e disseram: nós aceitamos viver debaixo da sombra. Primeiro segredo espiritual aqui: onde você já viu espinheiro da sombra? Onde você já viu espinheiro, Renato, da sombra? Espinheiro da sombra? Na onde que espinheiro da sombra? E aí aqui veio as primeiras revelações desse texto, a primeira lição que nós aprendemos com esse prólogo de Jotão: quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. Quando você, como filho de Deus, não se posiciona na sua vida, na sua casa, na sua família, alguém vai governar por você. Se você não se posiciona, a omissão é um pecado. Tiago capítulo 4, verso 17 fala sobre isso: pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão é a pior coisa que existe na vida do crente. Já viu aquele tipo de crente que não se posiciona na vida dele? É o tanto faz como tanto fez. E isso não é só com relação à sua vida política, é com relação às suas atitudes, é com relação a dentro da sua casa, é o tanto faz como tanto fez. Sabe, gente que não tem posicionamento, não tem decisão, não tem palavra. Todo mundo governa a vida dele, e quando você não tem uma posição, quando você se torna omisso, você vai ser governado por alguém. Já diziam os velhos ditados que em terra de seco quem tem olho é rei. E é uma verdade, porque se você não se posicionar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, você vai ser sempre desmerecido por isso. Por que às vezes você chega num ambiente, e quando descobre que você é crente, às vezes as pessoas assustam? Você já viu, tem gente que às vezes chega num ambiente, quando você fala que você é crente, você é crente? Eu não imaginava. Por quê? Porque você era omisso.
Porque as suas atitudes não revelavam o seu cristianismo, as suas ações não falavam a respeito do Deus que você carrega. As palavras que você propagava no ambiente onde você estava não diziam. Agora, quando você é posicionado, quando você carrega a marca da identidade, que foi que nós falamos logo no começo, quando você carrega a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, aonde você está, você entra na rodinha. Se estão falando palavrão, se estão falando besteira, eles param, vão parar porque está chegando um crente aí. Já aconteceu isso com você? Vamos parar de falar besteira aqui, porque a Valéria chegou, e aqui agora vai mudar o negócio, ela é crente, né? Ou às vezes já identificaram em você, já viu, a melhor coisa é quando nos identificam como filhos de Deus, porque quando te identificam como filhos de Deus, eles te respeitam. Aquele seu amigo endemoniado, que é uma prova, mas na hora que o calo aperta, a primeira pessoa que ele pede para orar é você. Já pensou? Já teve isso? Fulano, ora por mim, porque o negócio está feio, reza por mim, faz alguma coisa. Por quê? Porque você se posicionou como filho de Deus. Quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós nos posicionamos com a nossa vida cívica, quando nós posicionamos em tudo que nós decidimos nas nossas vidas, nós não somos governados por nada e nem ninguém, a não ser pela presença do Espírito Santo. Esse foi o grande problema desse prólogo, em dizer, olha, se vocês se omitem, uma hora vai vir um espinheiro que vai trazer para vocês sombra, vai querer trazer sombra, só que o final do espinheiro não é sombra, o final do espinheiro é só agressão. O grande problema da igreja hoje é que a igreja se tornou partidarista. Uns falam de esquerda, outros falam de direita, outros falam de centro, outros falam de meio, outros falam, sabe lá Deus do que é, mas esqueceram da verdadeira centralidade do cristianismo, que é a palavra de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, nosso padrão é a verdade da palavra de Deus. Para mim pouco importa se é A, se é B, se é fulano, se é ciclano, se é beltrano. Para mim o que importa é que esteja segundo o padrão da verdade da palavra de Deus, porque eu carrego as marcas de um cidadão dos céus. Segundo segredo que eu aprendo dessa lição, desse prólogo: as más escolhas acabarão sempre em desastres. As más escolhas acabaram em desastres. Sabe o que aconteceu com Abimeleque? O povo de Siquém, da qual ele reinava, chegou um tempo que começou a ter, o espinho não começou a mais dar sombra. E aí o que aconteceu? O povo de Siquém, depois você dá uma lida no texto, você vai ver na sequência o que aconteceu, o desastre. O povo de Siquém se revoltou contra Abimeleque e botou Abimeleque para correr da cidade. Por quê? Porque as más escolhas sempre lhe trouxeram desastres. Analise sempre capacidade. Eu sempre digo aos irmãos aqui, todos já votaram, mas aos que estão nos assistindo online também e que vão votar, né? Analise sempre a capacidade do candidato, né? Porque nessa época todo mundo vira crente. Vocês já perceberam nisso, gente? Todo mundo vira crente, aceita Jesus, dá glória a Deus, prega. Agora analise a capacidade administrativa, a capacidade do candidato, as propostas. O grande problema nosso é que a gente não faz ideia do quanto a gente como igreja pode ser influenciado por meio das ideologias políticas que hoje afligem a igreja. Tudo hoje depende administrativamente de ações políticas. E às vezes a gente passa batido por coisas que são às vezes desnecessárias, e votamos às vezes em pessoas que vão contra os ideais da verdade da palavra de Deus. Não os seus ideais, nem os meus ideais, é os ideais da verdade da palavra de Deus. Contrário à palavra, contrário à família, contrário, favorável a ideologias de gênero, favorável a liberações de drogas, favorável à destruição das famílias. Onde que nós vamos parar? Crente votando, não é crente votando em crente, que às vezes o crente que está lá na política é mais sem vergonha do que o ímpio, né? Às vezes os crentes são os menos confiáveis que existem,
são os mais favoráveis para querer puxar a sardinha para um, para outro, para uma denominação, para fulano, para ciclano, e esquecemos daqueles que se favorecem para a palavra de Deus, né? Se já foi político, analise ainda principalmente o que ele já fez, o que deixou de fazer, o que era para ter feito e não fez, né? Como um posicionamento que ele deveria ter, porque as más decisões levarão a desastres profundos. Isso também é na nossa vida. Relacionamos com pessoas que sempre trarão destruições para a nossa vida futura, mas a gente insiste em querer estar sempre debaixo do espinheiro. O seu posicionamento, terceiro ponto, o seu posicionamento como cidadão dos céus, deve pautar as suas escolhas na terra. Se as árvores que eu vou votar vão dar sombra, ou se vai gerar incêndio, porque no final das contas, Abimeleque mandou incendiar a cidade da qual ele foi votado. Olha só, fugiu da cidade, porque estava sendo perseguido, e mandou incendiar a cidade, por conta do seu povo não te dar apoio. Olha o perigo de às vezes nos relacionarmos e nos aliançarmos com quem nos trará destruição. Finalizo com o último tópico desta mensagem, dessa reflexão nessa manhã, dizendo que é tempo de clamarmos a Deus, para que Deus levante os homens e as mulheres nas esferas de influência na nossa nação. É tempo de Deus levantar homens e mulheres que sejam influenciadores na nossa geração. Influência no seu município, influência no seu trabalho, influência nas mídias, influência nas artes. A gente precisa de parar de dar para o diabo aquilo que Deus nos deu por herança. Ei, Deus nos deu as mídias, vamos assumi-las como filhos herdeiros de Deus e propagarmos a verdade do Evangelho e sermos anunciadores da verdade de Deus. É tempo de Deus levantar empreendedores que invistam no reino dos céus e que sejam mensageiros para que o Evangelho seja profícuo e almas sejam ganhas para o reino de Deus. É tempo de nos levantarmos como mães e pais que deem destinos aos seus filhos proféticos e os façam entendê-lo que o reino de Deus está estabelecido sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Deus nos chamou para sermos influenciadores desse tempo. Deus tem nos chamado para sermos influenciadores. É para influenciar na política, é para influenciar no governo, é para influenciar na música, é para influenciar, ei, igreja, fora da igreja. Aqui dentro é muito bom, aqui dentro é a Jerusalém de Atos 1:8 que nós lemos no começo. Aqui é para você receber poder, aqui é para você receber a habilitação dos céus, mas habilitado pelo Espírito. Deus te comissiona a ser eclésia fora da igreja, a ser influenciador na sua família, na sua igreja, a ser influência no meio da sua vizinhança, no seu trabalho. Por onde você passar, você será a boca de Deus. Por onde você passar, você será um Elias, um Eliseu de Deus. Por onde você passar, você trará a verdade de Deus sobre aquele lugar. Influenciadores. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vós sereis chamados raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar-vos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus que nós servimos, que nos levantará. Esse é o tempo de Deus levantar influenciadores nas esferas. Eu sinto profeticamente que Deus está liberando nesta manhã influenciadores nas esferas. Você será influente no seu trabalho, Deus te dará consciência e inteligência. Você vai falar entre grandes, entre reis e príncipes. Deus te colocará em lugares estratégicos de liberações proféticas.
Oh, aleluia! O Senhor nos dará. Ei, a palavra de Deus para nós nessa manhã: você está preparado para acessar esses ambientes? Você está preparado para acessar ambientes proféticos, ambientes poderosos, ambientes de milagres? É tempo de preparo dos céus, é tempo de uma unção nova e fresca, é tempo de uma habilitação poderosa de Deus. Ei, Deus está levantando nessa manhã homens e mulheres que serão governados não por espinheiros, mas que serão governados pela videira, que serão governados pela figueira, que serão governados pela presença do Espírito Santo, para serem transformadores da nossa cidade, da nossa família, da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso estado, do município, do nosso trabalho, na nossa faculdade. Seremos influenciadores para esse tempo. Chega de vivermos debaixo de espinheiros, espinheiros da consciência, espinheiros da nossa alma, espinheiros que nos afastam do propósito, espinheiros que nos fazem tirar o discernimento da nossa identidade como filhos. Não seremos omissos, não seremos omissos, não seremos omissos. Você é filho, você é filha, você é filha, você é filho, você é herdeiro, você é herdeira de Cristo Jesus. Sobre nós está a habilitação do Espírito. Você está caminhando debaixo de uma autoridade dos céus, que te levará a níveis extraordinários. Se coloque de pé nessa manhã, eu quero orar.